Isaías, capítulo 11. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz, leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas covas. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Naquele dia, o descendente de Davi, filho de Jessé, será como uma bandeira para as nações. Os povos passarão para o lado dele, e da cidade onde ele reina brilhará a glória de Deus. Naquele dia, o Senhor, com a sua mão poderosa, trará de volta para sua terra as pessoas do seu povo que ainda estiverem na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, na Babilônia, em Amate, no litoral do mar Mediterrâneo e nas ilhas. Deus levantará uma bandeira como um sinal para juntar os povos de Israel e de Judá que estiverem espalhados pelos 4 cantos do mundo. Ele os trará de volta para sua terra. O povo de Israel não terá mais ciúmes do povo de Judá, e o povo de Judá não será mais inimigo do povo de Israel. Os 2 povos atacarão juntos a Filisteia, que fica a oeste. Eles conquistarão os povos que moram no leste e ficarão com suas riquezas. Derrotarão os edomitas, os moabitas e os amonitas. O Senhor Deus secará o Golfo de Suez e enviará um forte vento contra o rio Eufrates. Deixará que sobrem somente 7 ribeirões que qualquer um poderá atravessar a pé. Assim como houve uma estrada para os israelitas que saíram do Egito, também haverá uma estrada boa, saindo da Assíria, e por ela passarão as pessoas do meu povo que estiverem vivas. Glória a Deus. Olha só então, que capítulo lindo, né? Olha o versículo 1. Tronco pressupõe as dificuldades que sobreveria o trono de Davi desde a divisão do reino. Desta maneira, danificada, brotará nova vida através de um novo governante, simbolicamente denominado de rebento e renovo. Apocalipse 5 denomina Cristo como a raiz de Davi. Apocalipse 5:5. E disse-me um dos anciãos: não choreis,
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ou seja, com isso a gente vê que Jesus Cristo é este renovo, este broto, né? Esse descendente de Davi, que inclusive ele é descendente tanto através de José, como a gente vê ali em Mateus, como por Maria, como a gente vê lá na genealogia dele, que é trazida por Lucas. Né? Olha ali o versículo 2, as qualidades, né, que Jesus iria possuir. O Espírito Santo, concedido em Atos 2, atribui qualidades a quem possui. Olha só. Conhecimento, que é entendimento sobre algo. Sabedoria, quem tem muito conhecimento e se torna capaz de ensinar. Inteligência, conhecimento profundo, conhecer a melhor forma de fazer algo. Conselho, aviso que se oferece a alguém em relação ao que deve ou não fazer. Fortaleza, ser forte, ter vigor, capaz de proteger. E temor, reverência, sentimento de respeito profundo ou de reverência. Então, quem tem o Espírito Santo possui estas qualidades, né? Ele passa a ter conhecimento, sabedoria, inteligência, é capaz de aconselhar alguém, né? É capaz de aconselhar alguém. Fortaleza, é capaz de proteger. E temor, sentimento profundo de reverência, de respeito. Todas essas qualidades, elas não são físicas, elas são, vamos dizer assim, espirituais. Né? Quando fala capaz de proteger, não é no sentido de ser fortão, guarda-costa e assim por diante. Né? É no sentido de consegue ajudá-los a conhecer, através da verdade, o diabo não atacar as suas vidas. Né? Consegue ensinar, enfim, todas essas qualidades e principalmente temor, reverência. Essa é uma qualidade que todo servo bom tem. Inclusive na mensagem essa do Billy Graham, que eu vou estar postando aí no meu canal, daí, no Facebook, e ele trabalha também esse termo, né? Que é esta reverência que nós vimos lá no início do estudo, lá na primeira aula, que eu acredito até amanhã eu acho que eu consigo postar o vídeo. Eu vou trabalhar nele hoje à noite, amanhã. Aí eu consigo postar essa primeira aula até amanhã. Ali eu mostrei que o menor, ele jamais pode cobrar, jamais pode apontar defeito ou acusações contra aquele que está na hierarquia maior. Jamais. É loucura fazer isso. Agora, quem está na hierarquia maior pode cobrar, apontar o menor. Esta reverência com relação ao maior, isso sempre deve existir. Essa é uma qualidade que o Espírito Santo produz em nós. Então nós temos que perceber, quando o Espírito Santo está em nós, estas qualidades começam a aparecer em nós. Quando nós não possuímos estas qualidades, é porque o Espírito Santo não está conseguindo trabalhar muito em nós. Às vezes aquilo que você sente é pura emoção da carne, né? E, por exemplo, falar em línguas, quem tem o dom, se a pessoa forçar e quiser, ela fala em línguas mesmo que o Espírito Santo não queira, né? Porque o Espírito é sujeito ao profeta. Então tem que tomar cuidado com isso, hein? Nem tudo que reluz é ouro. Nós já trabalhamos também sobre isso. Olha, sabedoria. Característica de sábio, de quem tem
muitos conhecimentos de quem sabe muito, ensinava aos mais jovens com sua sabedoria. Excesso de conhecimento, erudição, o físico foi premiado por sua sabedoria. Inteligência, faculdade de conhecer, de compreender, intelecto. A inteligência distingue o homem do animal. Conhecimento profundo em destreza, habilidade, ter inteligência para os negócios, cumprir com inteligência uma missão. Conselho, aviso que se oferece a alguém em relação ao que esta pessoa deve ou não fazer numa certa situação, recomendação. Reunião de pessoas que busca deliberar ou solucionar um assunto, comissão. Fortaleza, característica do forte, força, vigor, robustez. A fortaleza do atleta, lugar protegido e fortificado, usado para proteger uma cidade, território. Conhecimento, entendimento sobre algo, saber. Conhecimento de leis, ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. Temor, ato ou efeito de temer, receio, susto, medo, pavor, terror. Viver o temor da miséria, da velhice, da morte. Sentimento de respeito profundo ou de reverência por temor a Deus. É importante também falar que o temor, quando se refere a Deus, ele deve ser baseado não em medo, mas em amor. Porque tudo aquilo que a gente fala com relação a Deus, a base sempre é o amor. Nunca o medo. A gente não vem à igreja por medo de ir para o inferno. A gente vem à igreja por amor a Deus. Então o temor, quando você pega ali no dicionário, ele tem essa ampla característica. Porém, quando se refere a Deus, Deus não quer que você o sirva por medo. Ele quer que você o sirva por amor. Porque o amor, ele te induz a querer se aproximar cada vez mais dele. O medo, só enquanto existe o medo. No momento que você se considera autoconfiante, capaz, este medo some. E aí, quando o medo some, o temor também some. Quando o temor some, tem a tendência de começar o diabo a construir este cercado chamado orgulho. E aí você se considera maior que os teus maiores. Compreende a relação? Então, um temor, quando aplicado como base o medo, ele vai durar pouco. Apenas até você ter autoconfiança. Quando você se sente autoconfiante, esse temor some de ti. E aí, quando some o temor, o diabo começa a construir esta cerca na tua volta, que é o orgulho. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O versículo 3. Ele se inspira na reverência a Deus. Não julgará pela aparência ou pelo que escuta. João 7:24. Lá na primeira aula eu também já trabalhei tanto em Bento Gonçalves quanto em Guaporé. Eu trago 2 exemplos, a falsa indução e a falsa conclusão. Por vezes nós concluímos que uma informação que nos foi passada está errada, porque não possuímos todo o conhecimento necessário. Lá eu cito um exemplo do cálculo do π, que eu creio que todo mundo conhece o que é, que é usado, é muito utilizado na matemática, por exemplo, para você calcular a relação do diâmetro com a circunferência, 2πr e assim por diante. Então, a Bíblia, ela mostra esse cálculo, e quando você não observa todos os detalhes, quando você usa as informações dela para achar o valor do π, que a gente sabe que é 3,14
14, 15, né? Quando a gente usa as informações, o cálculo dá errado. Opa, a Bíblia errou. Mas aí quando você observa os demais detalhes que o texto continua trazendo e você aplica isso, aí sim o cálculo do π fica exatamente preciso. É a falsa conclusão. Ou a falsa indução. Ali eu trago 3 números, onde ao calcular a raiz quadrada deles de uma forma que ali eu ensino, eu acho com facilidade qual é a raiz quadrada daquele número. Extremamente fácil. E eu trago 3 números que você aplicando esta ideia, ela funciona precisamente. Ou seja, eu dou 3 provas para a igreja que o que eu estou ensinando ali é verdade e é real. E aí depois eu provo que é mentira. Ali em Bento Gonçalves, até alguns vieram comentar comigo, Bispo, nessa eu caí. Eu achei que eu tinha aprendido mesmo algo novo. Eu disse, veja que por vezes as pessoas te dão 3 provas que o Marcos não presta. Dão 3 provas do que o Marcos não presta. Só que eles estão te induzindo a esse pensamento. É só pegar 3 defeitos que ele tem com muito destaque. E isso é a falsa indução que eu chamo. Isso vai te induzir a acreditar naquilo. Porém, quando ao invés de analisar sobre apenas 3 aspectos, 3 provas, você analisa a coisa como um todo, aí ela muda de figura. Que é o que eu mostro ali, a gente brinca na matemática nisso. Então a gente observa que Cristo ele tinha essa característica, ele não analisava as pessoas pelo que via, nem pelo que ouvia. Eu não analiso Marcos pelo que eu vejo dele. Eu não analiso Marcos pelo que eu escuto dele. Eu analiso Marcos pela reta da justiça. Ele fala lá em João 7,24. O que é isso? Ele analisa todo o contexto. Porque dizer o Marcos tem defeito, o bispo José tem defeito, o bispo Leandro tem defeito. Bom, isso eu também tenho. Eu não digo nada aí. Então, quando alguém quer falar mal de nós, é fácil. Pega 3 dos meus piores defeitos e sai falando só destes 3. Não fala outro assunto. Uma mentira muito repetida se torna uma verdade. Isso é fato. Esse é um dos golpes que o diabo usa desde o início da Bíblia. A gente observa diversos momentos que ele usou tanto a falsa indução quanto a falsa conclusão. É matéria lá do começo do curso. Ele usa muito isso porque são métodos fáceis, de enganar as pessoas, de iludir as pessoas. Aí elas têm total certeza. O Marcos, que eu estou usando como exemplo, cara, não vão achar que eu estou falando a verdade, que o Marcos não presta e trabalha em cima disso. Daqui a pouco a igreja inteira acha que o Marcos não presta. Por quê? Porque eu induzi vocês citando 3 defeitos dele. Porém, eu estou julgando ou por aquilo que eu vi, ou por aquilo que eu ouvi. E Jesus Cristo, que é perfeito, ele não julga por aquilo que viu e não julga pelo aquilo que ouviu. Isaías, ele descreve muito bem isso ali no versículo 3, Não julgará segundo a vista, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Como é que o diabo faz para tentar derrubar os ministérios dos homens e mulheres? Induz o povo a julgar pelo que vê, induz o povo a julgar por aquilo que escuta. Por que ele faz isso? Porque Jesus e o diabo eles são opostos. O diabo trabalha de um jeito, Jesus trabalha de outro completamente diferente. Então, cuidado com a falsa indução
e com a falsa conclusão. São temas lá do comecinho do curso, inclusive no vídeo está gravadinho, você vai poder depois assistir e compreender melhor, a tomar cuidado com isso, né? Olha ali, ó, versículo 4, ele fala os mansos da terra. Lembra lá de Mateus 5,5, né? Com sopro matará os ímpios. Colossenses 2,15. Versículo 5. A justiça será o cinto dos seus lombos. Citando a armadura de Deus em Efésios 6, 10, 20. Né? Então ele continua citando características de Cristo. Né? Não julga ninguém por aquilo que vê ou por aquilo que ouve. É manso. Com apenas um sopro derruba sozinho todos os ímpios inimigos. A gente vê um exemplo desse, por exemplo, quando trouxeram aquela mulher que foi pega no ato do adultério. Rodeou de gente que já trouxe até a pedrinha na mão. E Jesus, com apenas uma frase, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Derrubou todos os seus inimigos com uma frase. E a justiça será o seu cinto, revesti-vos da armadura de Deus. Quando ele fala revesti-vos da armadura de Deus, né, que muitos já pregaram, ele está falando que pratique a justiça de Deus, viva a justiça de Deus, tenha as qualidades do Espírito Santo na tua vida, tenha isso em você. Hã? Ó, do 6 ao 9, descreve as características do reino do Messias, Jesus Cristo. Essas características de não comer carne, de não haver morte para se alimentar, nos remete ao jardim do Éden, onde o alimento era as folhas e frutos. Disse-lhe Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo a que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então, no tempo do Jardim do Éden, todos os animais e os seres humanos comiam frutas, verduras, capim, grama, semelhante ao boi, a vaca. E aqui ele descreve que no reino de Cristo, Isaías descreve, que no reino dele funciona exatamente da mesma forma. Quando eu for para o céu e lá tiver leões, porque lá tem leões, eles vão comer carne? Não, eles vão comer capim igualzinho o boi. Porque não há morte. Né? Perceba isso. E tanto como era lá no Jardim do Éden, aqui Isaías ele está descrevendo o reino de Cristo será desta forma. Todos vivem em paz. Do 10 ao 12, o reino do Messias não será apenas para judeus, e sim para todos e de todas as partes. Você vê lá em Apocalipse 21. O 13, as maldades presentes no coração dos homens, inseridas por Satanás, através dos dardos inflamados, lá em Efésios 6, 16, não mais existirão, pois Satanás será amarrado. Apocalipse 20. E o versículo 14 e 16, assim como aqui descreve que os despojos dos ímpios ficarão para o povo de Cristo, tanto em João 10:10 demonstra isso, um tempo de abundância, quando em Apocalipse 21 apontam para uma grande mudança no mar. E aí, então, depois do intervalo, vamos dar seguimento aí ao capítulo 12. Então, esse capítulo 11, ele nos dá algumas pistas
vamos dizer assim, com relação a como será no reino do Messias, como vai ser um dia na Nova Jerusalém. Descreve algumas características disso, assim como também descreveu algumas características de como Jesus Cristo se comporta por possuir o Espírito Santo. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta.